Boa noite, meus amigos, tudo bom com vocês? Meu nome é Eliel, eu vim aqui facilitar a sua vida em um tópico de história do Brasil. Eu sei que quem estuda para diplomacia domina de cabo a rabo essa parte da história do Brasil, mas eu vim aqui humildemente tentar repassar algum conhecimento para vocês relacionado ao regime militar, mais especificadamente a história do Brasil relacionada ao Costa e Silva, no governo Costa e Silva. Tá bom? Antes de começar, uma frase motivacional. Isso eu aprendi na semana passada. É basicamente assim. Quando tu conseguir alocar as tuas metas de longo prazo, recortá-las em metas de pequeno prazo, você consegue criar uma certa produtividade no teu corpo, porque tu consegue bater aquelas metas. Muito diferente de tu, por exemplo, colocar a meta agora. Eu vou passar na diplomacia 2022. Sim, isso é um sonho de longo prazo, 2 anos, assim, eu considero longo prazo. Como tu vai conseguir isso? Pô, bote metinhas pequenas. Eu vou ficar muito bom em português, eu vou aprender o inglês, eu vou começar a fazer redações de francês e tal. Então, fracione o seu sonho que dá certo, beleza? Vou aqui cronometrar, para o vídeo não ficar muito extenso. Pronto. Bem, eu vou compartilhar minha tela agora. Pronto. Voltando àquela mesma didática, abandonei meus mapas mentais porque era inteligível, eu não conseguia ver aquilo, explicar para vocês. E aqui o material ficou mais bonitinho, né? Desculpem qualquer erro ortográfico, beleza? Então vamos lá. Noções gerais do governo do Costa e Silva. Primeiro, ele foi ministro da guerra do governo Castelo Branco. É até interessante você notar que os mesmos que os presidentes militares, eles sempre tinham um envolvimento com o governo anterior. Então, por exemplo, aqui Costa e Silva foi ministro da guerra, Castelo Branco. Geisel estava no ministro de Costa e Silva, tá? Então, sempre eles estavam, era uma elite militar dos generais ali, beleza? A filosofia dele era diferente daquela filosofia do Castelo Branco, aquela filosofia intelectual. Não que o Costa e Silva não fosse um militar inteligente, mas não era da facção Sorbonne, tá bom? Ele era da linha dura do exército. Ele pregava basicamente um nacional desenvolvimentismo autoritário. Isso eu já até tratei na aula de política externa desse governo, um vídeo à parte, aqui no canal, mas assim, ele era diferente do Castelo Branco, porque Castelo Branco queria muito liberalizar a economia, queria se aproximar com os Estados Unidos, abrir o capital externo, abrir o Brasil para o capital externo. Já Castelo Costa e Silva não era assim, ele era mais nacional, vamos desenvolver a indústria nacional, apesar de ser de uma forma autoritária. Beleza, ele tomou posse em 67. O governo dele não foi tão extenso, porque ele morreu no meio do percurso. Eu vi até uma reportagem dele, foi bem marcante, assim, porque a gente tem uma visão dos militares como pessoas desumanas, militares do governo, da gestão do regime militar, né? Mas eu vi uma reportagem que eu fiquei, assim, meio... Isso é bom, por isso que é bom a gente ver a história, não só por uma ótica, não só por aquela ótica que a gente teve do ensino médio, mas por outra ótica, uma ótica mais universal, pegando vários pontos, tá? Não vamos julgar o regime militar com alguns fatos. Beleza, foi horrível o regime militar, mas vamos olhar a história como um todo, tá bom? Não estou defendendo nenhum lado nenhum, estou mandando você olhar a historiografia. Tá? Ele estava Costa e Silva estava descontente com essa aproximação com os Estados Unidos e essa facilitação do capital estrangeiro, como eu já falei para vocês, beleza? Houve dois ministros importantes que eu resolvi citar aqui, que foi basicamente, deixa eu só diminuir aqui a tela, pronto, o ministro da Fazenda, que foi o Delfim Neto. Vocês decorem esse nome, porque esse nome vai aparecer muito ainda aqui no vídeo, tá? Vou colocar uma letrinha. Outra coisa que eu vou colocar uma letra importante aqui, ó, ele era da linha dura, tá? Você tem que decorar isso, decorar com força, e nacional desenvolvimentista também, tá bom? Pronto, vamos seguir. O ministro do Planejamento, poxa, não é tão bom você decorar o nome dele, mas foi o Hélio Beltrão, tá bom? O mais importante mesmo foi o ministro da Fazenda, Delfim Neto, ele foi um dos grandes precursores do milagre econômico, tá bom?
Aqui. A oposição se articula. Cara, a história é muito linda quando você começa a relacioná-la. Por exemplo, em 1966, alguns segmentos da igreja, dos estudantes lá da associação da UNE e algumas figuras políticas começaram a se movimentar. A oposição, de fato, começou a se movimentar. Como você viu anteriormente, alguns atos institucionais elaborados pelo Castelo Branco, teve um dos atos, se não falha a memória, foi o 2, depois eu confirmo com vocês. Mas o que ele fez? Ele extinguiu todos os partidos e criou dois, a Arena e MDB. E algumas frentes, existiam outras frentes opositoras, só que não eram legais, como os dois partidos, o partido da MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Tá bom? E grande parte era o que? A igreja, os estudantes, algumas outras figuras como Juscelino Kubitschek, Jango, o Carlos Lacerda, tá bom? E sindicatos, principalmente do Nordeste brasileiro, os campesinatos. Tá? Por exemplo, o Carlos Lacerda se aproximou com Juscelino Kubitschek e Jango e formou uma frente ampla, foi uma posição bem forte. Tá? E em 68 começou-se a ter alguns movimentos, não só no Brasil, mas em âmbito internacional. Por exemplo, nos Estados Unidos houve grandes manifestações contra a guerra do Vietnã, os excessos de gastos americanos. Lá na França, houveram também movimentos a favor de uma transformação do sistema educacional. Cara, isso foi tão forte que até ameaçou o governo francês na época. E no Brasil não foi diferente. No Brasil, por ter havido a morte de um estudante em um protesto comum, eles estavam reclamando sobre a comida dada aos estudantes pobres, né, na capital de São Paulo. O que aconteceu, cara? Que o PM matou o cara, matou o aluno. Poxa, isso criou uma grande reviravolta e acabou desencadeando a passeata dos 100 mil, lá em 27 de junho de 68. Beleza? Aliado a isso, houve duas grandes greves. A greve de Contagem, em BH, que começou com 1.500 e acabou com 15 mil grevistas. A historiografia aponta que foi meio que foi espontâneo, diferentemente da crise de Osasco, e que houve uma inteligência por trás, eles buscavam, foi bem pensado, eles buscavam aumento salarial, 25%, tá bom? Início da luta armada. Essa parte é interessante, não no sentido bom ou ruim, mas interessante para fim de história. Por quê? Porque a greve de Osasco, ela teve uma influência de guerrilhas na América Latina, assim como a Revolução Cubana, que pregava o seio esquerdista, tá? E esses guerrilhas na América Latina, tanto na Guatemala, Colômbia, Peru e Venezuela. Só que o Partido Comunista Brasileiro ele é bem conservador, o PCB, e ele era contrário à luta armada. O que a oposição, dentro da oposição, fez? Não, tu não quer guerra? Tu não quer guerra armada? Pô, tu não quer? Vamos se dividir, vamos romper. Romperam. Criou-se a Aliança Libertadora Nacional, a ALN, e essa ALN, junto com alguns outros movimentos, como MR8 era o que? Movimento 8 de Outubro, e VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. O que ocorreu? Esses núcleos opositores que buscavam uma luta armada, eles realizavam assaltos para angariar fundos. Por exemplo, teve um assalto de trem, um trem de pagamento. E o primeiro grande movimento armado ocorreu em 68. Não por acaso esse ano foi bem marcante, como eu falei para vocês. Eu esqueci de colocar um negocinho. Frente Libertadora, vou colocar aqui uma coisinha nela, que foi importante, tá? Essa passeata do 100 mil foi muito importante também. Ok. Era contrário, isso que é bom cair em primeira fase, tá, gente? Isso é muito bom, que o Partido Comunista era contrário à luta armada. Pronto. A primeira ação, assim, concreta desses movimentos foi um atentado
a um consulado norte-americano em São Paulo, justamente norte-americano, né? Tá, foi uma bomba no consulado. Beleza? Aumento das sessões e aí 5. O que ocorreu? Um congressista, o Mário Moreira Alves, do MDB, que era, como eu já falei para vocês, Movimento Democrático Brasileiro, eleito pela Guanabara, ele discursou pedindo boicote na paralisação militar, né? E solicitou que as mulheres parassem de namorar militares que fossem omissos ou condizentes com as repreensões desumanas da ditadura militar. Cara, as Forças Armadas não gostaram disso e pediram para o STF abrir um inquérito dizendo que tinham violado a imagem, a dignidade das Forças Armadas. Aí o STF tinha que ter autorização, licença do Congresso, né? Cada imunidade parlamentar que estava lá na Constituição de 46. Só que, por incrível que pareça, 216 votos a favor contra 141 de manter a imunidade. Acabou que foi mantida a imunidade dele, ele não passou pelo inquérito. E, de certa forma, os militares, chancelados pelo presidente da República, menos de 24 horas depois, elaboraram a AI-5. Mas, assim, eu estou falando bem por cima, gente. Não foram só isso. Tiveram diversos outros movimentos por trás, que eu não vou citar aqui, até porque a gente tem que ser objetivo. Se eu fosse citar cada movimento político que influenciou na AI-5, se a AI-5 ele era do gosto do presidente ou não, quem foram os elaboradores da AI-5. Gente, seria um vídeo muito grande, seria um vídeo de 5 horas, sei lá. Mas eu estou tentando sintetizar, então não peguem a minha fala e pensem, não, isso é uma verdade absoluta. Não é uma verdade absoluta, isso não são apenas os motivos. Nenhum presidente do regime militar tomava decisões sozinho, gente. Nenhum presidente, tá bom? Então, o que aconteceu? Dia 13 de dezembro de 68, houve a elaboração da AI-5, e era meio que uma revolução dentro de outra revolução, tá bom? Diferente de outras AIs, o AI-5 ele não era temporário, apesar do presidente querer que fosse temporário, né? É tanto que eu vi na reportagem que o Costa e Silva ficou tão assim, meio que desgostoso, que ele assinou o AI-5 pensando que seria uma coisa rápida, mas só que a junta militar por trás de todo o poder, não, vamos manter. Acabou que, por tanta pressão, o cara acabou sofrendo derrame em agosto de 68, acho que é 68, agosto de 69, e acabou ficou inválido e acabou falecendo em dezembro, tá? O que a AI-5 previa? Amplos poderes ao Executivo. O Executivo poderia suspender o Congresso Nacional, foi o que fez. Poderia também intervir nos estados e municípios, além de suspender tanto o direito político, caçar mandatos, caçar imunidades, suspender habeas corpus a determinados crimes, afastar a estabilidade de servidores para poder exonerá-los, demitidos, na verdade. Tipo assim, cara, o AI-5, ele era foda porque o presidente da República tinha todo o poder. Basicamente ele tinha todo o poder. Tá? Junta e morte. Já nessa época aqui havia uma... Vamos continuar aqui. Junta e morte. Ficou um pouco assim, junta e morte. Morte e junta, né? Morte, morreu e tu junta. Não, mas a junta aqui é junta militar. Então, foi um erro assim, de linguagem. Mas basicamente, Costa e Silva, ele sofreu um infarto em agosto de 69. Uma junta militar assumiu, porque o vice era civil. Para vocês verem que o poder não é só do presidente ali dentro. Tem toda uma cúpula por trás que embebede sobre esse poder, tá bom? Então, o vice era civil e os militares que estavam por dentro do regime militar, eles não queriam que o civil assumisse. Então, o que eles fizeram? Prolataram a AI-12. Essa AI-12, ela dava esse poder temporário para uma junta constituída por um general do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Tá bom? E nessa época que aumentou-se as guerrilhas, as pressões das guerrilhas, né? Como, por exemplo, sequestros de membros diplomáticos,
estrangeiros para tocar por prisioneiros políticos. O caso mais emblemático foi o sequestro do embaixador dos Estados Unidos pela ALN e MR8. Viu? Quando você for embaixador, tem que tomar cuidado. Tô brincando, tá, gente? Só que, como o AI-5 meio que institucionalizou a tortura, basicamente, essa junta repreendeu severamente, como, por exemplo, a AI-13, que prevê o banimento, a pena de banimento, que a própria Constituição Federal de 88 já extinguiu, é proibida esse tipo de pena para crimes inconvenientes. Inconvenientes, quem vai dizer se é ou não inconveniente? Nocivos e perigosos à segurança nacional. A AI-12 também foi um instrumento utilizado. Ela prevê a pena de morte em alguns casos, como, por exemplo, subversivos, revolucionários, guerras externas e psicopatas e tal, tá? Só que a tortura ela foi institucionalizada nessa época da junta. Tinham órgãos, por exemplo, os primeiros, o CENIMAR, que era da Marinha, depois foi criado o OBAM, e depois os estados incorporaram o POD-COD, tá? Apesar disso tudo, a economia havia crescido nessa época, com as políticas de Delfim Neto. O PIB brasileiro cresceu em torno de 10% nos anos do 68, 69 do Costa e Silva. E assim, foi um governo que... não, esqueci de colocar as 5, que é muito importante para a prova, tá, gente? Essas 5 aqui. Poderia suspender o Congresso Nacional. Pronto. Necessidade de maioria, isso é importante também para cair em primeira fase. Estou citando aqui coisas que podem cair em primeira fase para a gente ter uma noção mais concreta do nosso estudo, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem uma coisa importante. Tudo aqui é importante, né? Aqui foi só o suprassumo, mas aqui é muito importante. Eu vou grifar também para você. Outra cor, né, Léo? Basicamente, gente, é isso. O governo Corte e Silva, ele foi bem rápido, justamente por aquele probleminha que ele teve, né? Aquele derrame. Problemão, né, na verdade. Só que você percebeu como é emaranhado o poder, como foi emaranhado o poder no regime militar. Não foi apenas a questão de um presidente decidir uma coisa, mas todo um arcabouço por trás daquilo, tá? Basicamente foi isso. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Se você gostou também, se inscreva no canal e ative as notificações. Se você é CACDista, esse tema é super importante para a sua prova, tanto na prova de História do Brasil, quanto na prova de Política Internacional, quanto na prova de Economia. Por quê? História do Brasil, porque realmente está dentro do arcabouço da História do Brasil, Política Internacional, porque pode ser que cobre a política externa do Costa e Silva, que é bem interessante. Não sei se eu já cheguei a gravar o vídeo, mas se eu não tiver feito, eu vou fazer. Eu já fiz a política externa do presidente Marcelo Branco e também agora do Costa e Silva. Foi uma mudança total. Foi uma mudança muito louca, assim, de um para o outro. Pode cair também do lado econômico, porque Costa e Silva deu os primeiros passos para o milagre econômico principiado pelo governo Médici, logo após. Tá bom? Então, assim, muito obrigado pela sua atenção. Se for até aqui, grande abraço e até mais.